E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma aula sobre desenvolvimento de front-end. E na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês uma introdução à linguagem JavaScript. Beleza? Então, pessoal, JavaScript eu já venho falando há um certo tempo para vocês que vale muito a pena aprender JavaScript, certo? Eu venho sugerindo que vocês procurem estudar JavaScript, ok? JavaScript, pessoal, hoje é uma linguagem que está na moda, assim como o Python. Ela é uma linguagem poderosa, com grande aplicação, certo? Antes, JavaScript ela era usada somente no lado do front-end, no lado do cliente. Mas hoje, JavaScript também tem sido usado no lado do back-end, no lado do servidor. E aí, um programador que domina JavaScript, ele consegue trabalhar no front-end e ele consegue trabalhar no back-end, com programação, né? E esse perfil de profissional é chamado de programador full stack. Pessoal, JavaScript ela é uma linguagem de scripts, né, que permite interatividade nas páginas web. Então, por meio da linguagem JavaScript, é possível a gente desenvolver funções, operações, implementar algoritmos no lado do front-end e no lado do back-end. Especialmente no lado do front-end, o JavaScript permite que seja possível a gente enriquecer a interatividade do usuário com o front-end, ok? Ah, a linguagem JavaScript, ela é, no lado do front-end, interpretada pelo navegador. E por meio dessa linguagem é possível, a gente, como eu já falei, é possível nós criarmos é, aplicações que são extremamente interessantes, ok? Vale ressaltar que JavaScript ela é uma linguagem imperativa, uma linguagem interpretada. E como a linguagem JavaScript ela pode ser usada? Ela pode ser adicionada dentro do código HTML. Conforme vocês estão vendo nesse slide, um exemplo, onde, onde existe uma chamada por uma função implementada em JavaScript, que é a função alert. Nesse exemplo, observe que através do atributo onClick, da tag A, que é aquela tag que a gente utiliza para adicionar um hiperlink numa página, através desse atributo onLink, a gente associa uma função JavaScript, que é essa função alert, ok? Então, observem que existe um hiperlink, né? Um hiperlink. Quando o usuário clica nesse hiperlink, uma função chamada alert vai ser chamada e essa função vai exibir na tela a mensagem Alô Mundo, ok? Então, JavaScript pode ser usado dessa forma, através dos atributos das tags, como o atributo onClick. Uma outra forma de usar o JavaScript é separar no documento HTML, na página web, uma seção, ou seja, uma área, uma região, onde nessa região nós iremos implementar JavaScript. Iremos criar códigos, iremos programar códigos usando a linguagem JavaScript. Essa seção destinada a JavaScript, essa seção ela é delimitada através das tags script e /script, conforme vocês estão vendo no segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a tag script ela define o início da seção e /script define o fim da seção ou do espaço destinado a JavaScript. E aí observe que nesse espaço foi vamos dizer assim, codificado a função alert, né? A função alert ela está sendo chamada alert. Tudo bem, pessoal?
Uh, um detalhe importante é na tag script, que define o início do espaço, tem um atributo tape, né? E esse atributo tape observe um valor text barra JavaScript. Ok, pessoal? Eu detectei aqui que tem um errinho aqui de digitação, deixa eu apagar aqui esse errinho. Pronto, agora está resolvido. Certo? E a terceira forma de uso do JavaScript em documentos HTML, em páginas web, é através de um arquivo com a extensão JS. Então, nesse arquivo, a gente concentra todas as funções implementadas em JavaScript. E é possível linkar esse arquivo que concentra as funções implementadas em JavaScript com um documento HTML, com uma página web, certo? Essa associação, essa linkagem, ela pode ser feita através da tag script, conforme vocês estão vendo nesse terceiro exemplo. Observe, ó. Script tape igual a text barra JavaScript. E aí, por meio do atributo src, ó, src igual a script.js, a gente especifica o nome do arquivo que concentra o script JavaScript, que concentra o código implementado em JavaScript. Tudo bem? Esse arquivo, normalmente, ele fica localizado em um diretório chamado JavaScript ou JS. Esse diretório fica localizado no diretório corrente, onde ficam localizados os arquivos HTML. Né? Tudo bem? E vale ressaltar também que esse arquivo JS ele pode ser acessado remotamente, ele pode estar hospedado em um determinado servidor. E aí, através do atributo src, eu posso especificar a URL completa de onde está localizado o arquivo script.js. Beleza? Então, essas são as três formas de uso de JavaScript. Eu, particularmente, eu gosto bastante de trabalhar com a terceira forma, que é criar um arquivo, né, e concentrar nesse arquivo todo o código implementado em JavaScript. Beleza? O framework Vue.js, que é o framework que nós vamos usar para implementar o front-end, ele trabalha da segunda forma de uso, conforme vocês estão vendo aí. Ó. Nessa segunda forma de uso é através, né, da definição de uma seção, de um espaço voltado para implementar código em JavaScript. O Vue.js ele trabalha dessa forma, pessoal. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então, dois arquivos separados. Exatamente essa ideia que eu falei que é a terceira forma que eu particularmente eu prefiro trabalhar. Né? Então, de um lado, haverá um arquivo com a extensão JS, que vai concentrar todo o código JavaScript. Código, quando eu falo código, me refiro à implementação de funções, por exemplo. Né? E do outro lado, vai ter, né, os arquivos .html, né, que são a linguagem HTML, né, ela é usada para definir a estrutura e para descrever o conteúdo, ok? Conforme vocês já aprenderam. Beleza, pessoal? Bom, nesse exemplo, vocês estão visualizando um código bem simples que mostra o uso de JavaScript num documento HTML, numa página web. Observe que nesse exemplo o código JavaScript ele está inserido no documento HTML através de uma seção, através de um espaço delimitada pelas tags script e barra script, como eu já falei. Né? Então, nesse exemplo, basicamente, o que vai ser feito? Né? Está sendo invocado, né, chamada uma função, que é a função alert, que vai exibir a mensagem alô mundo.
Ok, pessoal? Bem simples, né? Bem simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora acessar a nossa ferramenta de suporte ao desenvolvimento, e que também vocês já conhecem, né? É a ferramenta que a gente pode, por meio dela, aprender bastante sobre HTML, CSS, JavaScript, Python, entre outras ferramentas. E aí, ó, eu estou justamente acessando aqui, ó, a seção JavaScript, beleza? E ao clicar aqui, ó, em JHome, né, JavaScript Home, eu posso visualizar, pessoal, exemplos, né, exemplos de código implementados em JavaScript. Pessoal, olha só que interessante o que é escrito exatamente aqui. E por coincidência eu já tinha comentado com vocês. Eu vou ler para vocês. Ó. Aprenda por exemplos. Exemplos são são melhor do que 1000 palavras. Exemplos são frequentemente fáceis de entender do que textos, certo? Ou seja, acho que ficou muito claro, né? A melhor forma de nós aprendermos programação é através de exemplos, é através da análise de exemplos, certo? Estudar exemplos. Ao invés de ficar somente lendo. Tudo bem, ler é importante, com certeza. Mas programação requer prática. E a melhor forma realmente de aprender é praticar, especialmente através de exemplos, estudando exemplos, certo? Observem aqui, ó, que tem aqui, ó, esse link aqui, ó, JavaScript exemplo, onde vocês vão poder acessar vários exemplos, né, de código implementado em JavaScript. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui nesse primeiro exemplo aqui, ó, meu primeiro JavaScript, certo? Então eu vou vir aqui, ó, try it yourself, né, para abrir o editor de código. E aí, de um lado a gente visualiza o editor de código e do outro lado o preview. Então observe aqui o efeito da execução desse código. Né? Eu vou clicar aqui nesse botão, clique para mostrar a data e o horário. Vou clicar então. Olha aí. Ó. Ao clicar, né, a data e o horário está sendo exibido. Então, quando eu clico nesse botão, tudo bem? Uma função JavaScript ela vai ser chamada, certo? E essa função JavaScript ela vai recuperar a data e o horário, tudo bem? E aí essa data e horário que foram recuperadas, ela vai ser exibida para o usuário, ok? Então vamos dar uma olhada no código para a gente entender. Então vamos lá, observe que aqui tem um código bem simples, né? Esse código na região de body tem aqui, ó, um cabeçalho, né? Usando a tag H2 com o seguinte cabeçalho, My First JavaScript, que é exatamente esse efeito aqui que vocês estão vendo, né? E aí, observe, na sequência tem aqui, ó, a tag button, tag de abertura, barra button, tag de fechamento. E essa tag ela é usada para adicionar um botão, que é esse botão que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Com o seguinte rótulo, Click me to display data and time. O rótulo, tá aqui o rótulo, ó. Então esse conteúdo, né, ele está marcado pela tag button barra button, certo? E aí, olha só que interessante, ó. Através do atributo onClick, certo? OnClick, ou seja, quando o usuário clicar no botão, vai ser disparado um evento, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é um evento. Mas a princípio eu posso dizer o seguinte, que evento é uma reação. É uma reação que ela é disparada a partir de uma ação executada pelo usuário ou pelo próprio navegador. Então quando o usuário clicar no botão, é uma ação que o usuário está realizando. Que tipo de ação? A ação de clicar, onClick, certo? E aí quando o usuário clicar no botão, olha só o que vai acontecer. Essa função aqui, ó, data, é uma função JavaScript que obtém a data e o horário. E aí essa função ela vai obter a data e o horário, e a data e o horário recuperada por essa função vai ser passado
para essa propriedade aqui, ó, inner HTML, certo? Inner HTML, beleza? Essa propriedade inner HTML, ela vai guardar a data e horário que foram recuperados através da função JavaScript date, certo? E aí, através dessa sequência de código aqui, ó, documento.getElementByIdDemo, né, vai ser possível exibir a data e o horário que foram recuperados. Como assim, professor? Olha um detalhe importante aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a tag P, certo? A tag P ela é usada para quê? Para adicionar um parágrafo, não é isso? Né? Para definir um parágrafo, indicar para o navegador que um determinado conteúdo é parágrafo. Observem como a tag P está sendo usada nesse exemplo aqui. Ó. P, através do atributo ID, eu estou especificando uma identidade, né, para tag P, ou seja, essa tag P ela pode ser identificada por meio de demo, né? E aí, olha só que interessante, ó. Essa sequência de código aqui, ó, document.getElementByIdDemo. O que significa isso aqui? Significa o seguinte: esse método getElementById é um método que ele vai procurar por um determinado elemento que está contido no documento HTML, na página web. Qual o elemento? O elemento que é identificado por meio de demo, certo? E esse método getElementById, ele pertence ao documento, ao objeto documento. O objeto documento é a página web, é o documento HTML. Então, através do método getElementById, o interpretador de JavaScript, ele vai encontrar a tag P, ó, usando o ID dela, que é demo, certo? E aí, através da propriedade innerHTML, vai ser possível, vamos dizer assim, marcar a data e o horário com a tag P. Ou, em outras palavras, inserir na página a data e o horário que foram recuperados pela função data JavaScript. Deu para entender, pessoal? Legal, né? Beleza? Deixa eu voltar lá para a apresentação. Ah, um detalhe. Observe que nesse exemplo, o JavaScript ele foi inserido no documento HTML através do atributo onClick, né? Então aqui a gente observa, né, uma sequência de código JavaScript. Observe que nesse exemplo não há uma separação entre documento HTML, entre código HTML e JavaScript, ok? Bom, aqui tem uma outra versão do Alô Mundo, que é aquela versão separada, né? Então, de um lado eu tenho o documento HTML, o código HTML. Embaixo eu tenho, né, do outro lado eu tenho o código JavaScript disponibilizado em um determinado arquivo, com a extensão JS, certo? Então, são dois arquivos, beleza? Observem aqui, ó, o allomundo.html, que concentra o código HTML, e o allomundo.js, que concentra o código JavaScript, certo? E aí, através da tag scriptType igual a texto/javascript, e principalmente por meio do atributo src, eu especifico o nome do arquivo JavaScript que vai estar associado ao arquivo allomundo.html, que contém um código JavaScript. Beleza, pessoal? Legal, né? Então, essa particularmente é a forma que eu prefiro trabalhar, né? Separando HTML e JavaScript. Antes de falar sobre variáveis, deixa eu voltar de novo lá pro Double School e vamos dar uma olhada aqui em mais um exemplo. Observe aqui, ó. Aqui no lado esquerdo tem
descrições ou exemplos de código ou mini tutoriais relacionados a vários recursos da linguagem JavaScript. Por exemplo, aqui, ó, é, JavaScript variáveis, que eu já vou começar, né, a explicar para vocês. Né? JavaScript funções, olha só que interessante, que também vou falar para vocês. Né? JavaScript eventos, né? JavaScript string, JavaScript métodos para string, uh, JavaScript array, que eu vou falar também um pouquinho. Olha aqui, ó, JavaScript datas, para trabalhar com data. Pessoal, recomendo fortemente vocês estudarem isso aqui. Ó. JavaScript loop for também vou falar, né, sobre estrutura de repetição, loop while, né? JavaScript let, constant, para trabalhar com constante, ok? Então, realmente, pessoal, aqui, ó, functions calls, chamada de função, realmente é importante, né, navegar entre todas essas opções aqui e estudar, claro, estudar com calma, né, para que seja possível dominar o JavaScript. Beleza, pessoal? Eu vou baixar aqui um pouquinho. Olha só, por que estudar o JavaScript? Né? JavaScript é uma das 3 linguagens que todo desenvolvedor web deve aprender. Né? HTML para definir o conteúdo de páginas web, a estrutura, CSS para especificar o layout de páginas web e JavaScript para programar o comportamento das páginas web. Né? Essa parte de interatividade que eu já falei para vocês. Né? E JavaScript também pode ser interpretado, executado no lado do servidor através da tecnologia Node.js. Beleza? Então, é muito legal. Eu vou acessar aqui, ó, JavaScript Examples. Exemplos de JavaScript, ok? Então, olha só que interessante, ó. JavaScript pode mudar o conteúdo HTML. JavaScript pode mudar atributo HTML, mudar estilo JavaScript. Aliás, estilo CSS. Muito interessante, né? O que vocês imaginarem de exemplo tem aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui, ó. Escrevendo dentro de um... Olha aqui, ó. Isso aqui é um alert, né? É um alert, uma caixinha de diálogo, né, que é criada pela função alert. Olha aqui o código, ó. Olha só que legal. Né? Então aqui tem um cabeçalho, né, um parágrafo, tem a seção JavaScript, e olha aqui a função alert sendo chamada. Certo? Quando esse código é executado, observe o efeito. Ó. Olha aí. Ó. Legal, né? 11, que é o resultado de 5 mais 6. Certo? Eu vou chegar aqui e vou mudar aqui para... Olá, pessoal. Olha aí. Ó. Olá, pessoal. Beleza? Esse código, ele é equivalente a esse código aqui, ó. É esse código aqui. Ok? É equivalente. E é equivalente a esse código, só que nesse exemplo há uma separação, né? Em 2 arquivos distintos. Beleza? Deixa eu ver um outro exemplo. Ó, exemplos JavaScript variáveis. Então aqui tem, ó, a seção JavaScript, onde uma determinada variável foi declarada, a variável x. Essa palavra reservada aqui, var, ela é usada para declarar uma variável, né? A variável x. Essa variável x ela recebeu o valor 6. A 6 foi armazenado nessa variável, certo? E aí, novamente, ó, usando aquela sequência de código document.getElementByDemo.inner.html, eu estou passando para o inner.html o valor da variável x, certo? Como o método getElementByD ele está
atrás, né, de um elemento, de uma tag identificada por demo, que é exatamente a tag P, né, a tag P ela vai marcar o valor da variável x e o valor da variável x vai ser impresso, conforme vocês estão vendo aqui, ó, 6. Beleza? Deixa eu voltar lá para a apresentação. Então, variáveis, imagino que vocês aprenderam um pouco sobre variáveis, né? Quando vocês estudaram Python, introdução à lógica de programação, variáveis elas são usadas para armazenar valores temporários, por isso que são chamadas de variáveis, né? Em JavaScript, nós usamos a palavra reservada var para definir uma variável. Conforme vocês viram agora há pouco, né? Em JavaScript, as variáveis elas são fracamente tipadas, ou seja, o tipo não é definido explicitamente, ok? E sim a partir de uma atribuição. Ou seja, vocês também devem ter aprendido que quando a gente trabalha com variáveis, com dados, os dados eles possuem tipos, né? Então, quais são os tipos de dados? Tem um tipo numérico, que pode ser um inter, né, um integer, um inteiro, ou pode ser um float, valor flutuante, né, número real. Pode ser do tipo boolean, que é booleano, true e false, verdadeiro e falso, né, true e false. Pode ser character, né, char, né, ou pode ser string, que é uma cadeia de caracteres, beleza? Então, em algumas linguagens que são fortemente tipadas, quando a gente declara uma variável, é obrigatório que a gente também declare qual tipo de dado que essa variável ela vai armazenar. No caso de JavaScript, não é necessário, ok? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse código, var x igual a 4. Ou seja, uma variável chamada x ela foi declarada e ela recebeu o valor 4. 4 é um valor numérico, né? Um valor numérico do tipo inteiro. Então, o tipo de dado associado a essa variável x é um tipo inteiro, é um integer. Né? Olha o segundo exemplo, var y. Estou declarando uma segunda variável, que é a variável y, e aí, na sequência, y recebe 2. Guardei, né, o número 2 na variável y. E aí, olha só, através da função alert, eu vou exatamente imprimir, né, mostrar, através daquela caixinha de diálogo, o resultado da soma, né, de x mais y, né, que vai ser 6, né? 4 mais 2, 6. Beleza? Variável realmente é bem simples, pessoal. Declaração e atribuição de valor, declaração sem atribuição, atribuição. Beleza. Bom, um outro tipo importante, pessoal, um outro recurso importante das linguagens de programação são os arrays. Né? Os arrays nós podemos entender como uma estrutura de armazenamento de dado, uma estrutura de armazenamento de dado volátil, né? Que permite que seja possível armazenar um determinado número de dados, certo? Esse array ele contém células de dados, e aí em cada célula de dado nós podemos armazenar um determinado dado, um determinado valor, certo? Nós podemos enxergar o array como uma espécie de um armário com várias caixas, certo? E aí em cada caixa eu posso guardar um determinado objeto, tudo bem? Então, eu posso, no array, em cada caixa, em cada célula, guardar um determinado valor. E cada caixa é identificado. Tem um valor numérico que identifica a caixa. E esse valor numérico é chamado de índice. Ok? Então, o índice, também chamado de chave de um array, permite que seja possível identificar uma caixa, identificar uma célula do array onde está guardado um determinado dado. Certo? O array é muito útil quando nós precisamos armazenar um conjunto de dados, ok? Um conjunto de dados do mesmo tipo, certo? Por exemplo, o front-end, né? O front-end, ao obter uma lista de contatos, certo? Uma lista de contatos ou uma lista de pessoas
que foi recuperado através de uma função implementada na API, lá no back-end, é, essa lista de pessoas, ou seja, a lista de nomes das pessoas, podem ser armazenados no array no front-end, né? Para que através desse array o script, JavaScript que roda no front-end, possa, possa percorrer esse array, né, para encontrar determinadas pessoas, determinados nomes, por exemplo, né, viabilizar que seja possível ao script manipular esses nomes, manipular a lista de nomes que foi obtida lá do back-end através de uma determinada operação da API. Deu para entender agora melhor sobre arrays? Então, observe aqui, ó. Aqui tem um exemplo de um código de um array chamado idades, né? Var idades igual a abre e fecha colchetes, ou seja, estou declarando um array vazio. Então, está bem claro qual é a finalidade desse array, né? A finalidade desse array é guardar idades, certo? E aí, olha só que interessante, ó. Idades eli igual a 29, ou seja, eu estou guardando em uma determinada célula do array uma idade, 29. Em qual célula? Na célula identificada por Eli, certo? Na célula identificada por Eli. Vale ressaltar que eu poderia, ao invés de usar Eli, eu poderia usar um valor, né, numérico. Tudo bem? A segunda linha, ó, idades Gleison igual a 20. Ou seja, na célula identificada por Gleison, eu vou guardar a idade 20. Né? Mais uma linha, idades Maria igual a 20. Na célula do array idades, identificada por Maria, eu vou guardar 20. Ou seja, eu guardei a idade do Eli, a idade do Gleison e a idade da Maria em 3 células, em 3 caixas, né, do array. Certo? E aí, pessoal, eu posso mais tarde imprimir essas idades. Eu posso imprimir a idade de de uma determinada pessoa. Como vocês estão vendo aí, ó, usando aquela função alert que cria a caixinha de diálogo, essa função alert ela recebe como parâmetro de entrada a string minha idade é, certo? E aí observe o sinal de mais. O sinal de mais a gente usa para concatenar. O que é concatenar? É juntar, né? Então eu usei o sinal de mais para concatenar a idade da Maria com a string, com a mensagem. Minha idade é, beleza? Então idades, abre e fecha colchetes, Maria, o que eu estou fazendo aí? Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu quero obter a idade da Maria, certo? Eu quero obter a idade que está guardada na célula identificada por Maria. E aí essa idade, 20, vai ser concatenada com a mensagem minha idade, né? Vai ser gerada uma nova string, e essa nova string, essa nova mensagem vai ser exibida através da função alert. Beleza, pessoal? Bom, JavaScript ela tem, né, estruturas de decisão. Né? Imagino que vocês aprenderam a trabalhar com estruturas de decisão lá no curso de Python, no curso de lógica de programação. Né? Vocês aprenderam que numa estrutura de decisão ou estrutura condicional do tipo if-else significa o seguinte: se, né, if, se a gente for traduzir, significa se, né? Se a condição for verdadeira, então execute o bloco de código que está associado à condição. Se não, né, se não for verdadeira, execute o outro bloco de código. Beleza? Então, nesse exemplo, vocês estão vendo um exemplo de uso de if-else, onde se o navegador, né, se o objeto navegador, ele oferece suporte à utilização de cookies, se essa condição for verdadeira, então, o alert, né, essa função alert que está associada a essa condição, ela vai ser chamada, ela vai ser executada. E basicamente o que ela vai fazer? Ela vai exibir a mensagem: seu navegador suporta cookies. Ok? Se não, seu navegador não suporta cookies. Beleza? Essa estrutura de decisão if-else ela é muito utilizada na programação, né, pessoal? Deixa eu voltar lá para o W3 School. E eu vou procurar aqui um exemplo. Olha aqui, ó, exemplo de arrays. Legal, né?
Exemplo de array, exemplo de funções. Eu estou procurando aqui um exemplo de if else. Tá. Não está explicitamente definido aqui, mas com certeza tem. Tá aqui. Eu acho que provavelmente deve ter aqui, ó, script operation. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não. Não tem aqui essa opção. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu vou. Variáveis, arithmetic, concatenação, tipo de dados, objetos, funções, eventos, strings, numbers, math, randômicos, datas, arrays. Realmente interessante. Eles não colocaram nenhum exemplo do tipo if else, mas eu já mostrei para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo de array, então, que eu expliquei anteriormente. Vamos pegar esse aqui, ó. Criar um array, né? Olha aqui, pessoal. Nesse exemplo, ó, foi declarado um array chamado cars, né, de carro, e esse array ele foi inicializado, ó, certo? Com esses três dados, esses três valores. Na célula 0, ou seja, na caixa 0 do array, foi adicionado a string, essa string aí, né? Sab, né? Ou Saab, é Saab. Na segunda célula, Volvo, e na terceira célula, BMW. Certo? Beleza? E aí, ó, novamente, através daquela sequência de código, documento.getElementByDemo.innerHTML, recebe o valor, né, os dados que estão armazenados no array cars, né, de carros. E o resultado é exatamente esse aqui, né? Certo? Vale ressaltar que esse ID demo está associado à tag, né, a tag P, né, que vai marcar esse conteúdo e vai exibir, conforme vocês estão vendo aí. Beleza? Para dar uma olhada em mais um array aqui, ó. Aqui é uma outra versão, né? Aqui a gente observa o array, ó, novamente, uma declaração de arrays, e aqui a inicialização do arrays, né? Certo? Beleza, esse aqui é o resultado, não é muito diferente do exemplo anterior. Isso aqui parece ser interessante, ó, acessar um array, acessar um elemento de um array. Olha só, esse aqui é legal, olha só, pessoal. Então aqui o array ele foi declarado, ele foi inicializado, e olha só que interessante, ó, através do índice, estão lembrados que agora há pouco eu falei para vocês? Então, através do índice é possível obter os dados de uma determinada célula do array. Então, nesse caso aqui, ó, o índice é o 0, ou seja, eu quero acessar os dados que estão armazenados na célula 0 do array, certo? E o resultado é isso aqui, ó, Saab. Por que Saab? Ó? Porque Saab, né, o dado Saab está armazenado na célula 0 do array. Beleza, pessoal? Ok? Então, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui é um exemplo um pouquinho mais completo da utilização da estrutura de decisão if-else e também, pessoal, da utilização de janelas de diálogo. Agora há pouco vocês viram um exemplo de uma janela de diálogo criada pela função alert, certo? Mas além da função alert, existem outras funções que nós podemos usar, outras funções da JavaScript, para criar outros tipos de caixas, né? Outros tipos de janelas de diálogo, certo? E uma dessas novas funções é a função confirme, beleza? A função confirme. Vamos analisar esse código que eu estou mostrando aqui para vocês. Observe. Então foi declarada uma variável chamada vegetariano, var vegetariano, certo? Então a variável ela foi declarada. E aí observe aqui esse igual. Esse igual é um comando de atribuição. E aí na sequência observe, ó, a chamada da função confirme. Ó. Confirme, você é vegetariano? Ou seja, o resultado da execução
da função confirme será essa caixa que vocês estão vendo aqui, ó, essa caixa de confirmação, com duas opções, ok ou cancelar, beleza? Então vocês estão vendo aí o resultado. Você é vegetariano, aí o usuário ele pode, né? Se ele for vegetariano, ele pode clicar ok, sou. Se ele não for vegetariano, ele vai clicar em cancel. Então essa função confirme, além dela mostrar essa caixinha de confirmação, ela retorna dois valores que podem ser true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Se o usuário, se ele clicar no OK, no botão OK, essa função confirme ela vai retornar true, verdadeiro. Se ele clicar em cancel, essa função ela não vai retornar true, né? Beleza? Então observe como é que ficou a lógica, ó. Vamos supor que se o usuário clicar em OK, a função confirme vai retornar true e o valor true vai ser guardado aqui na variável vegetariano. E aí, ó, na próxima linha de código, observe que tem o if, né? If e a condição de teste. Se vegetariano é igual a true, ou seja, se o valor armazenado na variável vegetariano for igual a true, então você vai exibir a mensagem para o usuário através da função alert. Coma mais proteína. Né? Se não, coma menos gordura. Beleza? Se o usuário clicar em cancel, né, em cancelar, provavelmente vai ser exibida essa mensagem para o usuário, né, coma menos gordura. Então vocês viram através desse exemplo a utilização da estrutura de decisão if-else e também da utilização da função confirm que cria uma caixinha de diálogo desse tipo aí, né? Certo? Essa caixinha de diálogo ela é muito utilizada, por exemplo, em sistemas web, para confirmar se o usuário se ele deseja excluir um determinado registro. Você tem certeza que você deseja apagar esse registro, essa pessoa, esse contato? Então normalmente a gente utiliza nessas caixinhas de confirmação. Beleza? Bom, uma outra caixa de diálogo, uma outra janela de diálogo que a gente também utiliza é o prompt. O prompt é uma janela de diálogo que permite que seja possível que o usuário ele possa digitar um valor, ele entrar com um determinado dado. Ok? E aí, essa janela ela é criada através da função prompt. A função prompt ela permite que seja possível criar essa janelinha, né? E aí o usuário ele pode digitar um texto e se ele clicar OK, né? E tiver preenchido a caixa de texto, essa função ela vai retornar o valor do texto, certo? Vai retornar exatamente o texto que o usuário digitou. Se o usuário clicar em cancel, né, em cancelar, essa função ela vai retornar null. Beleza? Então observe esse exemplo aqui. Ó. Nesse exemplo, eu declarei uma outra variável que eu chamei de e-mail. Essa variável ela vai guardar um determinado valor. Que valor? Um e-mail. Exatamente um e-mail. Um e-mail que será recuperado através da função prompt. Certo? Então observe aí ó, a chamada da função prompt. Prompt, digite seu e-mail. O resultado da execução dessa função vai ser essa caixinha de diálogo que vocês estão vendo com a mensagem. Digite seu e-mail. E aí o usuário, ao digitar o e-mail, esse e-mail vai ser guardado na variável e-mail. Beleza? E aí, né, através daquela função alert, eu posso mostrar, né, o e-mail que o usuário digitou. Tudo bem? Conforme vocês estão vendo aí. Ó. Então, eu usei a função alert e eu concatenei a mensagem, o e-mail, né, concatenei com o valor que está guardado na variável e-mail, certo? E concatenei com o restante, né, da mensagem. Será usado para spam. Beleza? Então, caixinhas de diálogo como essa permite que seja possível o usuário imputar dados, né, que serão usados de alguma forma pelo sistema, pela aplicação. Bom, um detalhe muito importante quando a gente trabalha com esse tipo de janela de diálogo é que tudo que a gente digita na caixinha de texto, a função prompt ela trata como string, como caractere. Então, vamos supor que eu queira, por exemplo, permitir que o usuário ele possa entrar com algum valor, né, um valor numérico, e realizar algum cálculo, certo? Usando esse valor numérico. Para que seja possível realizar algum cálculo usando o valor que o usuário digitou,
é necessário a gente realizar uma convenção de tipos. Por que convenção de tipos? Porque, como eu já falei, tudo que a gente digita nessa caixinha, a função prompt, ela trata como string. Então, Java, Script fornece funções que permitem nós fazermos convenções de tipo. Por exemplo, eu quero converter de string para valor numérico do tipo inteiro, integer. Eu quero converter string para valor numérico do tipo float, certo? E aí, para eu fazer isso, eu vou usar as funções parseInt e parseFloat, beleza? ParseInt converte uma string para inteiro, né? Então, eu passo como argumento de entrada para a função parseInt dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor, é exatamente o valor que eu quero converter, né? O valor que será convertido para inteiro. E a base é o número, é o número da base, né? Normalmente a gente usa a base 10, certo? Beleza? PasseFloat converte uma string para um valor real, um valor que tem ponto flutuante. Beleza? Então, normalmente essas funções a gente utiliza, como eu já falei, quando a gente precisa fazer conversões de tipo, especialmente de string para valores numéricos. Ok? Observe esse exemplo de código aqui. Ó. Nesse exemplo, eu declarei uma variável que eu chamei de nota str. E aí, observe que essa variável ela vai guardar uma nota, um valor numérico, né? Que vai ser obtido através da função prompt. Então, essa função prompt vai exibir uma caixinha de entrada que vai permitir que o usuário possa digitar uma nota. Né? Sei lá, tirou 9, tirou 8, a nota que ele tirou numa prova. Certo? Mas vale ressaltar que esse valor que o usuário vai digitar, correspondente à nota, a função prompt ela trata como texto. Né? E aí vai guardar na variável nota str. Bom, na segunda linha, observe que tem uma outra variável, a variável trab_str. Né? E essa variável trab_str, ela vai guardar o valor do trabalho, né? Que vai ser obtido também através da função prompt. Beleza? Então, vamos supor que eu queira calcular a média. Né? Vamos supor que eu queira calcular a média ou que eu queira calcular a nota final, né? Tendo como base a nota da prova e a nota do trabalho. Como os dados que foram guardados nas variáveis nota str e trab_str foram guardados como string, para que seja possível eu realizar qualquer operação matemática com esses valores, eu preciso converter para valores numéricos. Então, eu usei aí, nesse exemplo, a função parseInt, né? A função parseInt, para converter o valor que está guardado na variável nota str para um valor do tipo float e guardar esse novo valor na variável nota. E aí eu fiz a mesma coisa para trab_str, né? Converti o valor que está guardado na variável trab_str usando a função parseFloat por um valor numérico e guardei esse novo valor na variável trab. Certo? E aí a operação, né, que foi implementada simplesmente é uma soma. Eu somei nota, somei o valor da variável nota, mais o valor da variável trab, e o resultado final eu guardo na variável nota. Certo? E aí, para mostrar para o usuário a nota, eu usei a função alert com a seguinte string. Sua nota é o quê? Concatenado, né, com o valor que está guardando na variável nota. Beleza? Deu para entender, né? Como trabalhar com a função parseFloat. Ok? Bom, pessoal, além de estrutura de repetição, uma outra estrutura muito importante que a gente utiliza bastante na programação é a estrutura de repetição, certo? Então, a estrutura de repetição, ela executa um trecho de código de forma repetida, certo? Dependendo do tipo de estrutura de repetição que você vai utilizar, você consegue controlar a forma como essas repetições elas serão executadas. Por exemplo, a estrutura de repetição for, né, que eu imagino que vocês devem ter aprendido também lá em Python, né, em lógica, essa estrutura de repetição for, ela permite que seja possível executar um trecho de código por uma quantidade específica de vezes, certo? Então, observe esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui nesse slide. Ó. Nesse exemplo, eu declarei uma variável que eu chamei de números. E eu inicializei essa variável
com os valores 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Guardei, né, esses valores nessa variável números. E aí, olha só que interessante. Através da estrutura de repetição for, né, que chama também de laço, olha só o que foi que eu fiz. Ó. Através desse for, vai ser possível navegar entre as células desse array números. Acessar célula por célula de forma sequencial. E conforme a gente acessa célula por célula, a gente consegue obter o dado que está guardado em cada célula e mostrar esse dado, imprimir esse dado. É exatamente o que é feito nesse exemplo de código, certo? Então, como é que o for ele foi usado para isso? Então, vamos lá, bora entender o for. O for ele tem aqui 3 parâmetros que são separados por ponto e vírgula. O primeiro parâmetro é o var, né, i igual a zero. Basicamente, o que eu estou fazendo nesse primeiro parâmetro? Eu estou declarando uma variável, que eu chamei de i, e eu estou inicializando essa variável com zero, certo? Essa variável a gente chama de variável contadora, porque o que acontece? Toda vez que uma repetição ela é executada, o valor dessa variável ela é incrementada. Onde é incrementada? É incrementada exatamente aqui. Estou vendo aqui, i mais mais. Esse i mais mais significa que eu vou pegar o valor atual da variável i e vou incrementar de mais um. Ok? E aí, o for ele tem mais um parâmetro, que é esse parâmetro aqui, i menor, né, i menor número.length. Esse segundo parâmetro é muito importante porque ele é a condição de parada, a condição de terte. Beleza? Significa dizer o seguinte, enquanto i, né, enquanto o valor da variável i for menor do que o tamanho do array, esse bloco de código ele vai ser executado. Qual bloco de código? Essas duas linhas que estão associadas ao for, né, que estão atreladas ao for. Como é que eu sei que essas duas linhas estão atreladas ao for? Através das chaves. Observe que tem uma chave que define o início do for e tem uma chave que define o fim do for, ou seja, um espaço. E todo código que estiver entre essas chaves, esses códigos eles serão executados de uma forma repetida. Beleza? Um detalhe importante, o array números, né, tem uma propriedade chamada length. E essa propriedade length, ela permite que seja possível a gente obter o tamanho do array. O que é o tamanho do array? É a quantidade de dados que estão armazenados no array. Beleza? Então, essas duas linhas de códigos, número recebe números vezes 2 e documento.write, que recebe como parâmetro números mais br, essas duas linhas de código elas vão ser executadas de uma forma repetida até que o valor da variável i não seja menor do que o tamanho do array, certo? E basicamente o que essas duas linhas de código vão fazer? Vamos lá. Essa primeira linha aqui, números, abre e fecha colchetes i, recebe números, abre, fecha colchetes i, vezes 2. Basicamente, o que está sendo feito aí? Cada célula, né, do array está sendo acessada e multiplicada por 2, certo? Conforme o valor de i, né? E aí, o novo valor é armazenado na célula correspondente. Na segunda linha, documento.write, o que eu vou fazer? Eu quero imprimir. Esse método write, ele é usado para imprimir na página o valor, né, um determinado valor que está guardado em uma determinada célula do array. Observe aí. Então, de acordo com o valor da variável i, o método write ele vai imprimir, né, ele vai mostrar um determinado valor, certo? Do array. O mais é para concatenar com a tag BR, que vocês já aprenderam que essa tag BR ela permite quebrar linha, né? Então o resultado da execução desse código vai ser 1, 2, 3, 4, 5 multiplicado, né, por 2, certo? E cada valor vai ser impresso através do método write. Ok? O objetivo desse código, pessoal, é viabilizar que vocês possam entender, né, como usar o for. Vamos dar uma olhada lá na ferramenta. Provavelmente deve ter exemplo de for aqui. Vamos ver aqui. Está aqui, loop for. Loop for. Olha só. Então, esse exemplo aqui é bem legal. Em vez de escrever exatamente dessa forma aqui, ou seja, eu vou pegar a variável text, né,
e eu vou sair, vou sair concatenando o valor atual da variável texto com cada valor obtido de uma determinada célula de um array. Né? Isso aqui funciona, funciona, mas não é elegante, não é a forma mais elegante de se fazer. Qual é a forma mais elegante? É usar um array, conforme vocês estão vendo aqui. Ó. Então, nesse segundo exemplo, é muito parecido com o exemplo anterior que eu mostrei para vocês. O array cars ele vai ser varrido, vai ser navegado. A cada interação, a cada repetição, uma determinada célula do array vai ser acessada, uma célula identificada pela variável i. Né? Vale ressaltar que essa variável i, a cada looping, né? a cada laço, o valor dessa variável vai ser incrementada. Né? Inicialmente o valor dela é 0, e aí a cada repetição ela é incrementada de 1, então 0, 1, 2, 3, né? E conforme ela vai sendo incrementada, uma determinada célula do array é acessada, beleza? Então, aqui tem, né, um exemplo mais elegante. Deixa eu acessar aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui o resultado. Né? Vou clicar aqui Rua novamente, e aqui a gente observa o resultado, beleza? Deixa eu comentar esse exemplo com vocês aqui. Então aqui tem um array chamado cars, né, de carro, com vários nomes de fabricantes de carros. Né? Tem aqui uma variável chamada texto, ela foi inicializada com vazio. Tem uma outra variável aqui chamada i, beleza? Que é a variável de incremento. Essa variável i ela foi declarada aqui fora, mas ela poderia ter sido declarada aqui dentro, sem problema. E aí, ó, observe, ó, essa variável i ela foi inicializada com 0. Observe a condição de teste. Ó. Enquanto o valor da variável i for menor do que o tamanho do array, né, do que a quantidade de dados do array, certo? Essa variável i ó, ela vai ser incrementada. E toda vez que ela for incrementada, essa linha de código associada ao for, né, vai ser executada. E basicamente, o que vai ser feito aqui? Cada célula do array, célula 0, célula 1, célula 2, célula 3, célula 4, vai ser acessada e o valor que está guardado vai ser obtido. E vai ser guardado aqui na variável text, certo? De uma forma concatenada. E aí, a última linha, basicamente, o que vai ser feito aqui? Ela vai ser usada para mostrar os dados que foram guardados nessa variável text. Está aqui ela, text. Né? Novamente, está sendo usada aqui aquela sequência de código documento.getElementById, né? demo.inner.html. Ou seja, o demo, o que é o demo? Está aqui, ó. É o ID, né, que identifica o elemento P, que marca, né, o conteúdo da variável text, e o resultado é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Esse BR aqui, né, viabilizou que fosse possível exatamente esse efeito que vocês estão vendo aqui. Um nome embaixo do outro. Beleza? Um nome debaixo do outro. Beleza, pessoal? Beleza? Então, vamos pegar aqui um exemplo de sistemas web. Sei lá, vamos supor que a gente tenha, através de uma operação implementada na API, lá no back-end, a gente tenha obtido uma lista de nomes de pessoas. João, Maria, né? Vamos ver aqui. João, Maria, José, Fábio, Pedro, sei lá, Carlos. Certo? Ok? E aí a gente precisa imprimir esses nomes, precisa mostrar esses nomes no front-end para o usuário. Certo? Então, uma forma de fazer isso, né, é através do for, conforme vocês estão vendo. Varrer, né, esse array usando o for, né, obter os nomes, guardar esses nomes numa variável de uma forma concatenada e depois simplesmente imprimir. Bora executar aqui o resultado? Vamos executar para ver o resultado? E tá aí, ó, João, Maria, José, Fábio, Pedro, Carlos. Beleza, pessoal? Bom, além do for, existe uma outra estrutura de repetição que é o while. O while significa enquanto. Então, o while, ele permite que seja possível executar um trecho de código enquanto uma condição for verdadeira. Muito fácil,
certo? Então observe esse exemplo aqui, ó. Eu declarei uma variável que eu chamei de número e eu inicializei essa variável com 1. E aí tem aqui o laço, ó, definido pelo while, com a sua condição de teste. O que significa essa condição de teste? Enquanto o número for menor ou igual a 5, eu quero que essas duas linhas de código não sejam executadas. Primeira linha de código, basicamente o que ela vai fazer? É um alert, né? Então ela vai criar uma caixinha com a seguinte mensagem. O número atual é o quê? É o número, né? O valor que está guardado na variável número, concatenado com a mensagem o número atual é. E a segunda linha, ó, número igual a número mais 1. O que eu estou fazendo aí? Eu estou incrementando a variável 1. Essa operação ela poderia ser substituída por número mais. É a mesma coisa, certo? Beleza? Então, basicamente, o que está sendo feito nessa operação? A variável número, né, ela vai receber o valor atual dela mais 1. Beleza? Simplesmente isso. E aí, enquanto o valor da variável número 1 for menor ou igual a 5, essas duas linhas de código elas são repetidas. Bora dar uma olhada lá no WT School. Bora ver se tem algum exemplo de while. Tá aqui, ó. Loop while. Condição de teste, tá aqui um exemplo, ó. Vamos acessar aqui. Olha aqui o efeito, ó. O número 0, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Exatamente o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, né? São exemplos clássicos, né? Então aqui, ó, aqui foi declarada uma variável chamada texto, ela foi inicializada com vazio. Foi declarada a variável i, que é a variável contadora, ela foi inicializada de 0. Aqui tem o while, a condição de teste. Enquanto o valor da variável i for menor que 10, esse bloco de código aqui vai ser executado. E basicamente o que esse bloco de código vai fazer? A variável teste ela vai ser, ela vai receber, né, essa string aqui, ó, br denumber_is, né, de uma forma concatenada, e mais o valor da variável i, né, que vai ser incrementado aqui embaixo, ó. Muito fácil, né? E aí aqui no final, né, através daquela sequência de código, documento get elemento by id demo.html, recebe texto, ou seja, recebe o valor da variável i, e o resultado vai ser esse que vocês estão vendo aqui. Beleza? Então o while é uma outra forma, né? É uma outra estrutura de repetição que pode ser utilizada, que permite que seja possível controlar as repetições através da condição de teste. Certo? Enquanto i for menor que 10, ou seja, enquanto o valor da variável i for menor que 10, execute essa sequência de código aí. Ok? E ainda existe uma terceira forma, pessoal, de repetição, uma terceira estrutura que é o do while. A diferença do while para o while, para o anterior, é que o do while, a condição de teste, ela fica localizada embaixo. Ó. Então, perceberam aqui, ó? Ao invés do início. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com o do while, o bloco de código que está associado ao do while, ele vai ser executado pelo menos uma vez. Já quando a gente trabalha com while, o bloco de código só vai ser executado se a condição de teste for verdadeira, enquanto a condição de teste for verdadeira. Já no do while, não. Certo? O do, ele define o início do espaço, onde terá o código que deverá ser repetido. Né? Tudo bem? Então essa é a diferença. A diferença básica é essa. Né? Pelo menos uma vez o código que está associado ao do while vai ser executado. Já no while não, isso não acontece. Beleza? Bom, chegamos numa parte muito importante também da programação, pessoal, que é trabalhar com funções. Eu acredito também que vocês devem ter, né, estudado funções lá em Python e lógica de programação? Acho que não, né? Acho que em Python vocês devem ter estudado funções. Mas o que são funções, pessoal? Funções são blocos de códigos reutilizáveis. Por exemplo, vamos supor que eu estou desenvolvendo um programa e nesse programa eu preciso realizar diversas vezes uma operação de soma entre dois números. Então, ao invés de eu ter que implementar essa operação de soma em várias partes do meu programa, eu posso implementar uma função chamada soma, que vai receber como entrada
como argumento de entrada dois valores numéricos e vai realizar uma soma. Então eu implemento apenas uma única vez, né? Implemento apenas a operação de soma uma única vez por meio de uma função. E toda vez que eu precisar executar uma soma, eu chamo essa função soma. Beleza? Então funções são blocos de códigos reutilizáveis. Inclusive existem as bibliotecas, né? As bibliotecas de funções que fornecem um conjunto de funções que foram implementadas para oferecer suporte a determinadas tarefas, a determinadas operações que a gente pode, que nós podemos utilizar essas bibliotecas de funções no nosso código, né? Que implementam funções que são comuns, operações que são comuns em programas, certo? Por exemplo, a função data, que vocês viram no início, né? Função data, qual é a finalidade da função data? Obter a data e o horário, certo? Então, existe essa função data, que ela faz parte de uma biblioteca que nós podemos usar para obter a data e o horário, certo? E aí, essas funções, elas não são executadas até que sejam chamadas. Para poder executar essas funções, elas devem ser chamadas, né? Então, o usuário ele precisa realizar uma ação para chamar a função, né? Essa ação ela é chamada de evento, certo? Mas uma função também ela pode ser chamada durante a execução de um determinado algoritmo. E essas funções elas podem ter parâmetros de entrada e elas podem também gerar saída, né? Elas recebem dados de entrada, processam esses dados e geram um determinado resultado, uma determinada saída, certo? Vocês aprenderam a implementar funções na API que vai permitir que seja possível inserir dados numa tabela no banco de dados, obter registros, né, da tabela do banco de dados, fazer atualização, excluir dados. Estão lembrados disso? Certo? E aí quando a função, quando ela retorna um determinado valor, esse retorno é feito através da instrução return. Vocês vão ver o exemplo nesse slide. Então nesse slide nós temos 3 exemplos de funções, certo? A primeira função, ela foi delimitada, ela foi definida usando a palavra reservada function. Function, né, a gente utiliza para definir uma função. E aí function, o nome da função. Essa função ela não recebe nenhum parâmetro de entrada, então abre e fecha parênteses, está vazio. E através de chaves eu defino o escopo da função, certo? Na segunda função, observe, na segunda função, né, ela recebe parâmetros de entrada, 3 parâmetros de entrada, beleza? E na terceira função, observe que essa terceira função ela retorna um valor. Esse valor que vai ser retornado corresponde exatamente à soma dos parâmetros as somas dos parâmetros de entrada P1 e P2 menos P3. Ok? Então, como uma função ela pode ser chamada? Eu já tinha comentado antes, né? Uma função ela pode ser chamada a partir de uma ação do usuário, a partir de um evento. Observe esse primeiro exemplo aqui nesse slide. Ó. Nesse primeiro exemplo, um hiperlink está sendo criado por meio da tag A. Beleza? Então, quando o usuário clica no hiperlink chamar a função, o atributo onClick que está associado, né, ao atributo A, esse atributo onClick ele vai chamar uma função chamada allo, beleza? Uma função chamada allo. Onde essa função allo ela está implementada? Está aqui, ó, aqui embaixo. Estão vendo aí, ó, function allo, certo? E basicamente o que essa função vai fazer? Ela vai usar aquela função alert para mostrar uma caixinha, né, com a mensagem link clicado. Então perceberam que quando o usuário clicou, entenderam, né, que quando o usuário clicar no hiperlink e chamar a função, uma ação ele está realizando, um evento, né, vai ser disparado do tipo um clique. E esse evento, por sua vez, vai chamar uma função chamada allo. Nesse exemplo, a função allo ela está implementada no arquivo à parte, que se chama allomundo.js. Mas essa função ela poderia também estar implementada dentro do próprio documento HTML, naquela região de script, né, delimitada pelas tags script e /script. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui na ferramenta. Vamos ver aqui um exemplo de função. Pessoal, eu imagino que vocês devem estar escutando aí umas crianças brincando, gritando e tal. É o meu filhinho, né, tá brincando aí e ele fica empolgado. Beleza? É home office, né? Vocês sabem como é que é. Então tá aqui, ó, a opção Functions. Tá aqui, ó, JavaScript Functions. Ó, olha aqui um exemplo de uma função. Ó.
né? Uma função que recebe dois parâmetros, P1 e P2, realiza uma multiplicação entre dois parâmetros e retorna o resultado. Bora clicar aqui, ó, try o Ceph. Olha só, então aqui tem um exemplo, né? Olha aqui, ó, o script, inclusive esse exemplo, o código, né, ele está implementado, o código JavaScript está implementado dentro do documento HTML, né? Então observem aqui, ó, essa seção delimitada pelas tags script e barra script, beleza? E aí, ó, observe que tem aqui a função implementada, ó, a função que se chama myFunction, que recebe dois parâmetros. Ela vai pegar, vai multiplicar, né, os dois parâmetros e vai retornar o resultado, beleza? Certo? Onde essa função ela está sendo chamada? Olha só que interessante. Ela está sendo chamada exatamente aqui, ó, myFunction, né? Ela está sendo chamada aí e ela está recebendo os dois valores, né, 4 e 3, os parâmetros de entrada, certo? E aí ela vai executar a multiplicação, vai retornar o resultado através do return, da instrução return, que vai ser guardado aqui no inner HTML, que você já sabe, né, que a gente utiliza para mostrar na página, através da tag P, né, o valor, que é esse aqui, ó, 12. Tudo bem? Aqui a gente observa um parágrafo, né, que simplesmente exibe essa mensagem aí, ó. Este exemplo chama a função os quais executa um cálculo e retorna um resultado, né? E tem aqui um cabeçalho, JavaScript Functions. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo de funções aqui. Interessante. Invocação de função. Retorno eu já expliquei. Aqui tem o exemplo de invocação de função, né? Beleza. Aqui tem um outro exemplo para calcular Celsius, né? Converter de Fahrenheit para Celsius. É isso aí, né? Variável local, função com variável local. Aqui tem um exercício. Beleza? Beleza, pessoal? Então, eu recomendo que depois vocês acessem, né, esses exemplos. Aqui tem um outro exemplo interessante do uso de função, que ao invés de usar hiperlink, aqui está sendo utilizado um botão de um formulário, certo? Então, observem aqui, ó, form barra form, né? Essas duas tags, elas definem um formulário, e nesse formulário existe um elemento de controle do tipo button, né? Por isso que eu usei aqui a tag input type button, com o rótulo chamar função. E esse botão, através do atributo onClick, né, se o usuário clicar do botão, se ele realizar essa ação, a função alô ela vai ser chamada. Né? Tá aqui a função alô, e ela vai exibir a mensagem link clicado. Beleza? Bom, nesse outro exemplo, observe que a função ela vai receber um parâmetro de entrada. Então, quando o usuário clicar, né, no botão para chamar a função saudação ela vai ser chamada. E observe que essa função saudação ela recebe um parâmetro de entrada, ó, que é o José. Né? E aí, observe como a função saudação ela foi implementada. Está aqui, ela recebe realmente um parâmetro de entrada, né, nome. E ela usa a função alert, que cria a caixinha de diálogo, para mostrar uma mensagem para o usuário. Alô, né? Mais o quê? Mais o valor que está guardado na variável nome, que é José. Certo? Beleza? Vale ressaltar que eu posso ter o código HTML guardado num determinado arquivo, que é no arquivo saudação.html, e eu posso ter o código que implementa a função JavaScript armazenado em outro arquivo, que é saudação.js. Beleza? Mas eu posso também, né, como vocês viram no exemplo anterior, concentrar tudo na seção script do documento HTML. Beleza? Bom, e como é que é possível recuperar valores ou dados que o usuário digita numa caixinha de texto de um formulário, certo? E passar esse valor que o usuário digitou na caixinha de texto como um parâmetro para uma determinada função, certo? Sei lá, vamos supor que nós estivéssemos desenvolvendo um formulário no front-end que vai permitir que seja possível o usuário digitar um determinado valor e quando ele clicar no botão, sei lá, vamos imaginar que seja um nome, e quando ele clicar no botão, eu quero que esse nome que
que o usuário digitou na caixinha de texto seja recuperado e seja passado como parâmetro de entrada por uma função, né? Por uma função, uh, por exemplo, uma função wrapper que vai viabilizar que seja possível armazenar esse nome, né, numa tabela do banco de dados. Estão entendendo a ideia? Então, olha só, esse exemplo aqui, ó. Tem dois exemplos, né, de passagem de parâmetro de campos de formulário. Então, no primeiro exemplo, eu tenho um formulário, né, form/form. Esse formulário ele tem uma caixinha de texto, ó, observem aqui, ó, input tape igual a text, né, cujo nome da caixinha de texto é txt_nome e o ID, o código que identifica a caixinha de texto também é igual a txt_nome, certo? Esse formulário ele tem também, ó, um botão, né, input tape button, cujo nome do botão é btn_saudação. E aí, olha só, através do atributo onClick, ou seja, quando o usuário realizar a ação de clicar no botão, a função saudação vai ser chamada, e essa função saudação ela vai receber como entrada, olha só o que ela vai receber como entrada. Document.getElementById textNome.value, ou seja, ela vai receber como entrada o valor, né, que o usuário digitou na caixinha de texto, que é identificada, né, pelo ID, ó, textNome, certo? Então, esse método getElementById significa o quê? Obtém um elemento a partir do seu ID. Qual é o ID? txt_nome. Beleza? Certo? E aí essa função saudação, ela pode, por exemplo, inserir, né, esse nome numa tabela do banco de dados. Isso aqui pode ser uma chamada, né, de uma função wrapper da API, né? A gente vai ver isso mais para frente com mais calma, beleza? Aqui tem uma outra forma, ó, de passagem de parâmetro. Nessa segunda forma, observe, ó, novamente tem a tag de abertura, né, form, a tag de fechamento /form. O atributo name está sendo usado para definir o nome do formulário, né, que é frm, ou seja, eu estou definindo um nome para esse formulário. E aí esse formulário ele tem também uma caixinha de texto, cujo nome é txt_nome, e esse formulário tem um botão, cujo nome é btn_saudação. E aí quando o usuário clicar nesse botão, olha aqui o atributo click, a função saudação ela vai ser chamada e ela vai receber um parâmetro de entrada. Qual o parâmetro de entrada? Ó, observem aqui essa sequência de código. frm.textValue.value. Ou seja, eu vou passar como parâmetro de entrada para a função saudação um determinado valor, né, que está guardado, na caixa de texto, né, txt_nome, que por sua vez essa caixa de texto ela pertence a um formulário, cujo nome do formulário é frm. Beleza, pessoal? Deu para entender? Vamos lá na ferramenta, bora ver se tem um exemplo de função associada à form. Eu não lembro de ter visto. Vamos ver se tem aqui JavaScript function. Vamos ver se tem JavaScript form. Tá aqui. JS form. Bora dar uma olhada aqui. Ó, JavaScript form validation, que é a validação do que o usuário digita. Olha aqui, esse exemplo aqui está bem legal. Então, nesse exemplo, tem uma função chamada validateForm, que é uma função que ela é usada para validar um campo do formulário, né? Verificar se o usuário, por exemplo, se ele deixou de preencher um campo, certo? Observe aqui a lógica dessa função. Ó. Foi declarada uma variável, a variável x, né? E aí, ó, através dessa sequência de código, ó, document.form, certo? Eu especifico aqui o nome do form, o nome do campo, e aí eu obtenho o valor do campo e guardo nessa variável x. E aí, olha lá o if, que eu estava procurando um exemplo para mostrar para vocês. Ó. Se o valor da variável x for igual a vazio, significa que o campo está vazio, que nenhum valor foi digitado. Né? Então, esse alert vai ser exibido com a seguinte mensagem. O nome deve ser, né, deve ser preenchido, deve ser digitado. E a função vai retornar falso, ou seja, a validação, né, o resultado da validação foi falso porque o usuário ele não preencheu nenhum valor no campo nome. Certo? Aqui tem o exemplo do formulário, né? Do formulário. Bora acessar aqui, deixa eu acessar aqui esse.
Olha só. Então tá aqui o campo, o nome, eu vou clicar em Submit. Tá aqui a mensagem, ó. O nome deve ser preenchido. Isso aqui é um tipo de operação que a gente vê bastante em front-end, né? Que é a validação de campos do formulário. Evitar que o usuário ele possa esquecer de preencher um campo, né? Ele tem, vamos supor que obrigatoriamente ele tem que digitar o CPF e ele esquece de digitar o CPF. Então, através de uma função de validação implementada em JavaScript, a gente consegue detectar isso, né, e mostrar uma mensagem para o usuário como essa que vocês estão vendo, né? Ou validar, por exemplo, se o usuário digitou corretamente o CPF, digitou dentro do formato correto do CPF, beleza? Então, bora dar uma olhada aqui nesse código. Nesse código, eu tenho aqui, ó, vamos começar por aqui. Aqui tem a região de body, né, a região de corpo. Então, da região de corpo foi definido o formulário, certo? Esse formulário ele se chama myForm, certo? Olha só o atributo action. O atributo action ele está associado aqui, ó, a uma chamada, né, a uma requisição para um script implementado em PHP, que é o script action underline PHP. Olha só que interessante. E aí, quando o usuário clicar no botão submit, observem aqui, ó, input tape submit, que é aquele botão que quando a gente clica, ele envia o que o usuário digitou no formulário, os dados que o usuário digitou no formulário, para um determinado, para uma determinada API, né, para um determinado script que roda lá no back-end, como é mostrado aqui, ó, o script action_page.php, né? Nesse exemplo, então, quando o usuário clicar no botão submit, o nome, né, o nome que o usuário digitou no campo do tipo text, né, ele deverá ser passado para a função validate form, certo? Para que essa função ela possa validar. E onde é que ela foi implementada? Está aqui ela, ó. Ela foi implementada exatamente na região de script, ó, na seção script. Estão vendo aqui, ó? Delimitada pelas tags script e barra script. Ou seja, o código JavaScript ele está embutido no código HTML. Né? Eu, particularmente, eu prefiro separar, certo? Mas o exemplo é baseado dessa forma e vale ressaltar que o Vue também trabalha dessa forma. Então tá aqui, ó, a função validateForm, que eu tinha explicado para vocês antes. Quando o usuário clicar no botão submit, para que essa submissão ela seja realizada, é importante primeiro validar o formulário através da função validateForm. Se essa função validateForm, se ela retornar false, não vai ser possível fazer submissão de dados para o script, né? Porque não tem dado para ser enviado. Se essa função, se ela retornar true, vai ser possível enviar os dados. Por isso que essa função validateForm, ela tem um return aqui, ó, né? Então ela vai retornar false se o valor da variável x for vazio, ou seja, se o usuário não tiver digitado nada. Se o usuário tiver digitado alguma coisa, essa variável por default ela vai retornar true. Beleza? Né? Então eu vou digitar alguma coisa aqui para testar. Vamos ver o que vai acontecer. Fábio. Olha aí, ó. O dado submetido, né, no formulário, aqui, ó, Fábio. Isso aqui é o resultado da execução do script que roda lá no back-end, né, que roda lá no servidor. Beleza, pessoal? Então testem depois esse exemplo com calma, né? Estudem esses exemplos que eu estou passando para vocês. Aqui tem mais exemplos de funções que recebem parâmetros de entrada e que realizam operações, nesse caso soma, né, com os dois parâmetros de entrada, certo? Aqui tem uma outra função que ela vai imprimir o resultado da soma dos parâmetros de entrada, bem fácil, bem tranquilo. Beleza? E aí nós já estamos caminhando para o final do nosso mini curso de JavaScript. Vou falar agora sobre eventos. Pessoal, como eu tinha falado antes, eventos são reações às ações do usuário ou da própria página. São ocorrências ou acontecimentos dentro de uma página. Por exemplo, ao carregar uma página, quando uma página está sendo carregada, um determinado evento ele é disparado, que é o evento onload. Eu imagino que vocês já devem ter acessado sites onde, ao acessar a página principal do site, uma janela pop-up é carregada, com uma propaganda, um anúncio, já viram isso? Né? Uma janelinha pequena é carregada. Então, o que acontece? Existe um código JavaScript associado ao evento onload, que é um evento que ele é disparado
quando a página ela é carregada. Então, quando a página é carregada, esse evento onload é disparado e esse evento onload, por sua vez, ele chama uma função implementada em JavaScript que vai criar essa janelinha pop-up. Beleza? Um outro exemplo de evento. Ao clicar no botão, vocês acabaram de ver, né? Vários exemplos de evento do tipo um clique. Né? O usuário clica no botão e uma determinada função vai ser chamada. Certo? Ou o usuário clica no botão do tipo submit, né? OnSubmit, e uma submissão de dados que o usuário digitou nos campos do formulário deverão ser enviados para um back-end, para uma API que roda lá no back-end, certo? Um outro tipo de evento também bastante utilizado é disparado quando há uma tentativa de modificar o texto em uma caixa de texto. Então, o usuário, quando ele vai digitar um texto, né, ele está lá digitando, um evento também é disparado, que é um evento do tipo onChange, né? E esse tipo de evento ele é bastante utilizado para verificar se o dado que o usuário está digitando, se a informação que o usuário está digitando, se é uma informação correta. Então, enquanto o usuário está digitando, a função está sendo chamada e ela está verificando se o usuário está digitando corretamente o dado. Né? Um outro tipo de evento, o evento do tipo sair de um campo, ou seja, quando o foco sai de um campo para ir para um outro campo, também um outro tipo de evento é disparado. Ok? Então, assim, existem vários tipos de eventos. Né? Eu vou falar sobre os que eu considero aqui os essenciais, né? Que a gente, com certeza, a gente usa bastante quando a gente desenvolve os front-ends. Um clique que vocês já aprenderam ocorre quando o usuário clica sobre algum elemento de uma página, né? Quando ele clica no hiperlink, quando ele clica numa imagem, quando ele clica no botão. Beleza? Vocês estão vendo o exemplo aí que eu já expliquei antes. O evento onload e onNoLoad. Então, esse evento onload, ele ocorre exatamente quando um objeto ele está sendo carregado. Né? Por exemplo, quando a página, quando ela está sendo carregada, esse evento onload ele é disparado. Como eu falei para vocês agora quando eu estava comentando sobre o exemplo da janela pop-up. Que vocês estão vendo aqui um exemplo. Olha só, nesse exemplo, associado a tag body, observem que tem um atributo onload. Né? Então, o que significa? Significa o seguinte, quando o corpo da página estiver sendo carregada, esse atributo onload ele vai chamar uma função, a função bem-vindo. Essa função bem-vindo ela pode simplesmente mostrar na tela uma caixa de diálogo com a mensagem seja bem-vindo. Beleza? O outro atributo, onNoLoad, significa que quando a gente está saindo da página, né, quando a página está sendo descarregada ou finalizada, né, esse atributo onload ele vai ser disparado e por sua vez esse onload ele pode chamar uma outra função chamada adeus que vai exibir uma mensagem para o usuário, né, adeus, ou aquela mensagem de confirmação. Você tem certeza que você deseja sair dessa página? Vocês já devem ter visto isso, né? Então está aqui ó, o exemplo da implementação da função bem-vindo e da função adeus. Usando, né, muito simples, usando o alert. Eu usei o alert para criar a função seja bem-vindo e usei alert para criar a função obrigado pela visita. Mas eu poderia usar, ao invés do alert, eu poderia usar o confirme, né? Vai perguntar para você tem certeza que você deseja sair da minha página? Certo? Do meu site? Legal, né? E aí a função bem-vindo ela vai ser chamada por meio do evento onload, ou seja, enquanto a região de corpo da página estiver sendo carregada, e a função adeus ela vai ser chamada, né, quando o usuário, quando a página ela for descarregada, quando o usuário for sair da página. OnSubmit é um outro tipo de evento muito importante, que ele vai ser disparado quando o usuário clicar no botão OnSubmit, que é aquele botão que é usado para enviar os dados. A gente acabou de ver um exemplo que faz isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Um botão. Tá aqui, ó. Um botão, né, do tipo Submit, né? Então, quando o usuário clica nesse botão do tipo Submit, um evento do tipo OnSubmit ele vai ser disparado, né? E aí esse evento OnSubmit ele vai chamar a função validateForm, que é essa função aqui. Então, isso é muito utilizado para validar, né, o formulário, validar os campos do formulário de um front-end, certo? E aí essa função ela vai retornar true e false, né, dependendo da validação do formulário, beleza? Vocês viram no exemplo anterior, se o formulário estiver, se o campo, né, estiver vazio, ela vai retornar false.
E aí a submissão, por sua vez, não será realizada. Se ela retornar true, significa que o usuário digitou alguma coisa e a submissão dos dados será feita. Os dados serão enviados lá para o back-end, lá para a API do back-end. Beleza? Aqui tem um exemplo muito semelhante ao que eu acabei de mostrar para vocês, que mostra a implementação de um formulário. Esse formulário ele tem um botão do tipo submit, né? Esse formulário, através do atributo action, ele está, observe o valor do atributo action, ele está chamando uma determinada operação do Google, que é a operação search, né? E aí, quando o usuário clica no botão, a função valida campo ela vai ser chamada, porque o evento onSubmit vai ser disparado. Observe a implementação da função valida campo aqui embaixo, né, na região de script. E basicamente essa função ela vai obter o valor que o usuário digitou no campo, né, no campo do tipo text, chamado termo, identificado pelo ID termo. E aí, se o usuário, se ele não tiver digitado nada, vai ser vazio, né? Então esse if que vocês estão vendo que tem essa condição de teste vai ser verdadeira e a seguinte mensagem vai ser exibida para o usuário. Preencha o campo de busca. E a função ela vai retornar false, ou seja, não vai ser possível realizar uma submissão. Certo? Se não, né, significa que o usuário digitou, né, algum valor no campo termo, digitou alguma palavra-chave, e essa função valida campo ela vai retornar true. Beleza? Observe que o método HTTP que está sendo utilizado é o método GET, né? Ou seja, eu quero obter dados, né, através da operação search do Google. Beleza, pessoal? Legal? Bom, e aí chegamos na atividade 3. Nessa atividade 3, pessoal, observe. O que vocês vão ter que fazer? Deseja-se calcular a conta de consumo de energia elétrica de uma casa. Para isso, elabore um formulário HTML que leia a quantidade de kWh consumidos e o valor unitário do kWh. Escreva uma função JavaScript que faça o cálculo, né? Valor igual a quantidade vezes valor valor unitário. E caso a quantidade de kWh ultrapasse 100, o valor de kWh deve ser acrescido de 25%. Caso ultrapasse 200, o mesmo valor deve ser acrescido de 50%. Os valores devem ser repassados para uma função em JavaScript conforme o exemplo anterior. Beleza? Um belo desafio para vocês implementarem, usando HTML, usando JavaScript. Podem usar CSS, fiquem à vontade. Beleza? Para desenvolver um formulário legal, com um design legal, um visual bacana, e que ao mesmo tempo seja possível realizar essa operação matemática, esse cálculo aí usando função implementada em JavaScript. É um belo desafio para vocês, pessoal. Legal? Esse desafio ele deve ser entregue para mim. Deixa eu verificar aqui a data, o calendário, só um minutinho por gentileza. Deve ser entregue para mim até amanhã, até as 23h59. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria de desejar para vocês bons estudos. Qualquer coisa me mande uma mensagem pelo Telegram, que vai ser um prazer responder. Mais tarde eu vou subir essa aula pro YouTube. Um grande abraço para vocês, pessoal.